Criatividade e economia criativa são dois temas muito em voga atualmente, e como gestor do turismo, você deve conhecê-los para enxergar novas oportunidades. Nessa videoaula, falamos sobre o que é criatividade e o que ela tem a ver com a economia criativa. A atividade que vem em seguida é uma leitura obrigatória sobre a diferença entre a economia criativa, a economia colaborativa e a era do compartilhamento. Depois você acompanha em um conteúdo interativo as iniciativas de turismo que estão dando certo e finaliza essa unidade com um quiz. Tenho certeza que essa unidade lhe trará boas ideias. Neste vídeo você vai ver o conceito de economia criativa e seu elo com a criatividade, os setores criativos em ascensão e suas indústrias criativas no Brasil, as especificidades de cada setor e exemplos do impacto desta nova economia para o turismo. Para começarmos, o que você entende por criatividade? Existem muitas definições que nos vêm à cabeça, mas podemos dizer que criatividade é a capacidade que o ser humano tem de criar algo ou retrabalhar algo já existente, ou seja, de exprimir-se com originalidade. Ela também pode ser definida como o processo pelo qual as ideias são geradas, conectadas e transformadas em coisas valorizadas. Este processo de gerar ideias e manifestá-las, criando algo como resultado, busca encontrar métodos para executar tarefas de uma maneira nova ou diferente do habitual, com a intenção de satisfazer um propósito. A criatividade permite cumprir os desejos de forma mais rápida, fácil, eficiente ou econômica. A pergunta que fazemos é: por que a criatividade é tão importante hoje em dia? O mundo globalizado é uma realidade que provocou profundas alterações na sociedade e no comportamento dos indivíduos. Devido aos rápidos avanços tecnológicos, conectividade faz parte do estilo de vida atual e influencia as nossas atitudes e hábitos nas escolhas cotidianas. A criatividade se dá pelo desenvolvimento de competências, pelo conhecimento, o saber, treinamento teórico, pelas habilidades, ou seja, o saber fazer na prática, que é o potencial criativo inerente a todos os indivíduos, e a atitude, que é o querer fazer. O padrão de consumo cultural em todo o mundo e a maneira como os produtos e serviços criativos e culturais são criados, produzidos, distribuídos e comercializados em nível nacional e internacional está acompanhando todas essas modificações e tomando novas formas. Um fator positivo é o crescente reconhecimento de que a criatividade e o talento humano, se comparados aos fatores de produção tradicionais como o trabalho e o capital, estão se tornando um poderoso instrumento para fomentar ganhos de desenvolvimento. Alguns autores defendem que estamos em um período de transição do século XX, o século do conhecimento, de inovação e de tecnologia da informação, para a criatividade do século XXI, onde a força motriz é a criatividade liderada pelo conhecimento e apoiada pela conectividade. Como conceituar a economia criativa? Segundo o Sebrae, economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico. Ela abrange os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários. A indústria criativa estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas de exportação, enquanto promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. O setor criativo é formado pelas indústrias criativas, que possuem uma característica de grande transversalidade, visto que lidam com áreas como arquitetura, design, moda, gastronomia, turismo cultural, indústria do entretenimento, games, artes e publicidade. Criatividade e economia criativa são conceitos que abordam a dinâmica da criatividade no nosso mundo interdependente. A economia aparece como uma mudança nas estratégias de desenvolvimento mais convencionais, com foco na fabricação industrial, para uma abordagem mais holística e multidisciplinar, que lida com a interface entre a economia, a cultura e a tecnologia, focada em produtos e serviços com conteúdo criativo, valor cultural e objetivos de mercado. Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, órgão da ONU, as indústrias criativas são as que hoje em dia mais crescem e geram empregos no mundo, e foram as únicas que continuaram crescendo na crise mundial de 2008.
De acordo com a Firjan, no ano de 2013, o PIB da indústria criativa brasileira produziu 2,6% do total produzido no país e foi equivalente em reais a 126 bilhões. Isto nos confirma que em 10 anos atingiu 69,8% a mais do que os 36,4% registrados pelo PIB nacional no mesmo período. O mercado criativo e as indústrias criativas estão em potencial expansão e com viabilidade econômica expressiva para o país. Devido a isso, em 2011 foi criada a Secretaria da Economia Criativa sob o comando do Ministério da Cultura, com a missão de conduzir a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio e fomento aos profissionais e aos micro e pequenos empreendimentos criativos brasileiros. A seguir, veremos a representação dos setores que participam da economia criativa de acordo com a UNCTAD, órgão das Nações Unidas. Como podemos observar, os setores produtivos estão divididos em 4 blocos: tradição, arte, mídia e criações funcionais. Cada bloco possui segmentos que, dispostos segundo uma lógica vocacional, permitem que surjam serviços inovadores e diferenciados. Vamos verificar as especificidades de cada setor? 1. As expressões culturais. Estimula o desenvolvimento de serviços qualificados de atendimento ao público. Desenvolvimento de roteiros, catálogos e mapas de visitação. Planejamento de programação, pesquisa, documentação, restauração, aquisição e manutenção de acervos. Gestão de livrarias, museus e centros culturais. Manutenção do patrimônio material e imaterial. Políticas para parques arqueológicos, zoológicos e jardins botânicos, entre outros. O conjunto de setores vinculados à arte, como as artes visuais, cênicas e performáticas, além da música, estimulam serviços especializados em filmagem, gravações, fotografia e reproduções. Criação de sites, marcas, portais. Serviços de restauração, pintura e escultura. Gestão de espetáculos e direção de arte. Criação de cenografia, figurinos, acessórios e adereços. Logística especializada, atendimento ao público. Marketing cultural. Serviços de iluminação, som e imagem. E gestão de entretenimentos em geral. 3. Os setores vinculados às mídias, como publicidade, mídia impressa, novas mídias e audiovisual, estimulam serviços de publicação, reprodução e impressão, gestão de agências de jornais, periódicos e empresas de publicidade, produção, gravação, finalização e pós-produção de filmes, vídeos e games, sistemas de distribuição e exibição de audiovisual, geração de conteúdos de audiovisual, criação e distribuição de programas de televisão e rádio, gestão de produtoras, radiodifusão, serviços de roteirização, serviços de projeção, serviços de negócios de mídia especializada, software, conteúdos digitalizados, entre outros. 4. Os setores de design, arquitetura, publicidade e novas mídias, entre outros, apresentam uma natureza mais funcional. Podem ser compreendidos como negócios criativos, a exemplo dos escritórios técnicos de arquitetura e engenharia, e ateliês de design. Lembre-se, os setores funcionais também são ferramentas de transversalidade e integração intersetorial da economia criativa, gerando serviços de planejamento, organização e exibição de feiras profissionais, publicidade, paisagismo, design de interiores e brinquedos, design de moda, joias e acessórios, serviços de estilismo, serviços de desenho gráfico e web design, entre outros. Veja um exemplo de como o setor criativo cresce fomentando o turismo em pequenas cidades. Uma pequena cidade passava por uma situação socioeconômica bastante difícil e, aparentemente, sem estratégias positivas de solução. Foi então que 2 produtoras culturais começaram a observar aquela situação. Constataram também que grandes talentos da música instrumental da região passavam por uma situação profissional difícil e havia uma tendência de desvalorização desse estilo. Unindo todas essas observações, as 2 resolveram transformá-las em solução, criando o Festival de Jazz e Blues,
que foi a bandeira de mudança e visibilidade da região, sustentada por uma estratégia sólida e uma série de ações enredadas. O objetivo deste processo era que a comunidade local se apropriasse do festival e que este fosse parte da cidade. O que foi feito para a cidade crescer e impactar as outras cidades vizinhas? Obtiveram o cuidado em oferecer 70% da programação de forma gratuita. Desenvolver um vasto programa paralelo, educativo e de mapeamento de talentos musicais. Fomentar a conversão de casas e fazendas em pousadas, restaurantes, cafés e pequenos negócios. Promover a atração de turistas qualificados que vissem a cidade como sua anfitriã e não seu palco de entretenimento e desordem. Por fim, estimular a formação de programas alternativos, a exemplo do turismo ecológico. Como consequência, em poucos anos, o evento cresceu e entrou para o calendário regional, atraindo turistas não só da região, como de outros estados. Fomentou a criação de novos empregos na região e, com a arrecadação de impostos, o município pôde investir em infraestrutura e novas escolas. Neste vídeo aprendemos o conceito de economia criativa e seu elo com a criatividade, os setores criativos em ascensão e suas indústrias criativas no Brasil, as especificidades de cada setor e exemplos do impacto desta nova economia para o turismo. Até a próxima e boa sorte na jornada criativa!